Salve, salve rapaziada, Black Reaper aqui e hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre como você pode iniciar no hacking, como você pode crescer e ter uma carreira aqui no hacking. Bom, vou começar falando um pouco sobre mim. Ah, eu aqui, como vocês podem ver, tô top 1% na TryHackMe, né? No ranking 2193 mundial. Se você vir aqui no leaderboard, você vai ver que leaderboard brasileiro, né? Você vai ver que eu tô em top 45, eu acho, do Brasil. Tô no top 46 aqui, top 46 brasileiro. Bom, acessando meu site aqui, Black Reaper ASK github.io, tem um artigo aqui sobre mim, tem uma partezinha sobre mim, e eu iniciei há mais ou menos um ano no hacking, tá? Eu comecei estudando sobre SQL Injection, e na minha mente eu queria ser o melhor explorador de SQL Injection de todos os tempos. Ah, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo e eu quero dar essa noção para vocês não repetirem as mesmas coisas que eu fiz, tá? Bom, ah, falando então sobre um pouco de mim, né? Sobre um pouco da minha história, eu tenho que explicar para vocês o que é o hacking. Cara, se você pesquisar aqui no Google, aqui você consegue ver hacker. Em informática é um indivíduo que se dedica com intensidade em comum e a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores, tá? Cara, eu acho que definitivamente não é isso. Eu acho que isso aqui é muito, como eu digo, eu acho que isso aqui é muito superficial, tá? Enfim, o hacking nada mais é do que você conseguir ahn, pensar fora da caixa, é basicamente isso. Você precisa ter um mindset diferente. Você precisa saber como ocorre para quebrar a- o código, né? Basicamente, eu vou tentar falar de um jeito que não fique estranho, mas enfim. Basicamente no hacking, cara, para você conseguir ser bom, você precisa ser criativo. É basicamente ser criativo. Você precisa pensar e pensar. Então, você precisa saber que aquilo tá rodando ali. Você precisa saber, como por exemplo, o Windows. Você sabe que tem um Windows ali, mas você precisa saber como você pode quebrar o Windows para ter uma falha de segurança no Windows. É basicamente isso, assim, falando muito por básico, tá? Então, bom, já que eu expliquei o que é hacking, vamos lá. Os cursos, o que você pode fazer de curso? Eu vou falar por mim mesmo, tá? Eu vou falar pela minha própria experiência, tá? Tem um curso muito bom que eu acho de iniciante da Solid. Aqui a gente pode ver Solid Offensive Security, que eu acho muito bom, que é essa introdução ao hacking e pentest, tá? Eu acho isso aqui deveras bom, eu acho que isso aqui ensina muita coisa, apesar de não ensinar tudo. Porque, assim, o hacking é muito extenso, tá? Então, óbvio que não vai ensinar tudo num curso gratuito de 7 horas. Mas te dá uma boa, como eu posso dizer? Ahn, te dá uma boa noção, tá? Do que você pode fazer com isso aqui. Eu até vi que atualizaram isso aqui na minha época, não tinha o pivot em redes corporativas, não tinha o privilege escalation, era só exploração de SQL, então eu acho que isso aqui tá muito bom. Acho que esse curso aqui realmente tá muito bom, tá? Outro curso muito bom, da própria Solid também, é o Python básico. O Python você vai precisar utilizar demais, assim, acho que muito, para você conseguir fazer suas próprias ferramentas ou até utilizar para exploit e afins. Tá? Eu acho muito bom que você aprenda Python. Isso aqui, esse curso te dá uma boa noção de Python, né? Python Basics. Eu já fiz, acho que uns 3 cursos de Python. Eu acho que esse aqui tá entre os melhores, tá? Então, Python, para quem não sabe, é uma linguagem de programação, tá? Eu acho ela bem simples, de todas é uma sintaxe bem simples e intuitiva, então acho que você consegue aprender rápido. Acho que, então, aqui com a carga horária 8 horas, você já consegue ter uma boa noção de como você vai conseguir introduzir. Óbvio que não é só isso, tá? Isso aqui é o Python, como diz, Python básico. Então, óbvio que você tem ainda os frameworks, tipo Flask, Django, que não é ensinado aqui, tá? E também vou te falar que não é muito necessário, são necessários para outras situações, mas enfim, né? Bom, já que eu tô falando de Python e de hacking, eu não posso deixar de falar sobre sistemas operacionais.
Tem muita gente que tem dúvida se pode começar no hacking ou não utilizando o Windows ou se tem que ir pro Linux, tá? Cara, você pode sim utilizar o Windows em WSL. Tanto que recentemente lançou o WSL 2, né? Que é uma nova versão do WSL que tem uma VM gerenciada. Eu pessoalmente não achei muita diferença, achei que teria mais coisas, mas tudo bem. Então você pode sim utilizar o WSL. Você pode pesquisar aí WSL Debian, né, que aqui vai estar como instalar o WSL, tá? E você pode sim utilizar, porque o WSL nada mais é do que um Windows Linux Subsystem, tá? É Windows Subsystem Linux, eu acho. É alguma coisa assim, eu não me lembro de cabeça a abreviação. Mas ele instala basicamente um Linux dentro do seu Windows. Então você pode utilizar sim o Linux dentro do Windows. Então você ainda pode escolher, tipo, tem o Debian, tem o Ubuntu, tem, se eu não me engano, tem o Kali também, né? O Kali Linux em WSL, tem várias distros no WSL. E como você vai escolher a sua distro, né? Tem muita gente que fala: "Ah, mas eu não quero ficar no Windows WSL, eu quero ir pro Linux. Como eu vou saber o Linux que eu quero, né? A distro Linux que eu quero. Cara, eu recomendo que você vá para uma distro simples, como Ubuntu ou Pop! OS, que são Linux, são distro Linux intuitivas. Você não vai precisar utilizar tanto terminal. Então, aqui deixa eu pesquisar aqui o Ubuntu para mostrar. Então, esse aqui é o Ubuntu, tá? Esse aqui é o Ubuntu 21.04. Tá vendo? Ele consegue ser bem bonito, né? Na minha época o Ubuntu não era tão bonito assim, mas tudo bem. Então aqui você tem o Ubuntu, você tem o Pop! OS, tá? Que são distros Linux bem intuitivas, então eu recomendo você começar por algum dos dois. Eu, pessoalmente, acho que começar pelo Kali não é uma boa ideia, porque, cara, o Kali, ele apesar de ser bom, assim, como eu já citei aqui, eu tenho um artigo aqui dizendo, Kali Linux, apesar de ser completamente instável, né, ele trava muitas vezes, ele é muito pesado, assim, relativamente muito pesado para um Debian Based. É ótimo para quem é preguiçoso. Então, assim, se você não quiser instalar nada, óbvio, você vai sofrer com estabilidade, tá? Kali Linux é estabilidade, é isso, mas você não vai precisar instalar pacote. E eu acho que se você está começando numa distro Linux, eu acho que é extremamente importante você aprender a utilizar o terminal e a instalar pacote, tá? Você vai precisar saber o que significa o que, como utilizar um LSLA, ou um Clear, ou um PWD, que vai ser de extrema importância no hacking, tá? Depois do Linux, né? Depois que eu falei das distro Linux e do Windows, você não precisa necessariamente estar numa distro Linux. Agora a gente vem para as falhas, tá? Aqui a gente tem falhas de segurança. A gente pode ver aqui o ASP Top 10. O ASP Top 10. E o ASP Top 10 nada mais é do que os top 10 as top 10 falhas de segurança, tá? Então aqui tem injection, autenticação quebrada, é, Sensitivity Data Exposure, que é mais ou menos tipo, tem senhas expostas pela web, XXE, que eu não vou explicar, acesso quebrado, controle de acesso quebrado, misconfiguration, né? Que é o cara esquecer a senha padrão, tipo admin. É bem comum, mas acontece. XSS, enfim, tem aqui as top 10 vulnerabilidades. Eu recomendo muito você ler isso aqui, né? Depois que você fizer tudo aquilo que eu falei dos cursos e escolher a sua distro e tal, eu recomendo você ler pegar cada vulnerabilidade disso aqui e ler a fundo e entender como funciona, tá? Porque já vai te dar uma boa noção de pelo menos como a web funciona e tal. Então depois de você ler isso aqui e entender sobre como funciona tudo isso aqui, o que você precisa vai ser treinar. Você vai precisar treinar a identificação disso aqui, a exploração disso aqui. Como você consegue treinar isso aqui? Cara, você consegue treinar isso aqui em CTF, que nada mais é do que Capture the Flag, tá? Tem um computador lá que é próprio para você conseguir invadir o computador, tá? Então, tem um computador lá que você invade e você consegue as flags. Por isso, capture a bandeira, né? Você tem uma bandeira dentro do computador, você tem que invadir aquele computador para conseguir a bandeira. Então, basicamente, você consegue treinar muito o seu conhecimento nisso. E aonde que eu consigo achar esse Capture the Flag? Cara, simplesmente tem muitas plataformas por aí. Tem a Capture the Flag da HackerSec, tá? Tem aqui a Capture the Flag da HackerSec.
aprenda hacking jogando e competindo, né? Tem a TryHackMe, que eu, sinceramente, para iniciantes, eu recomendo, mas eu já vou falar disso aqui. Tem a Hack the Box, Hack the Box, né? Hack the Box, que é a HTB. A Hack the Box também muito boa. E dos principais são esses, tá? Bom, falando um pouco sobre a TryHackMe, depois de você criar a sua conta e você logar, você vai ver que tem aqui os Learning Patches, tá? Você vai precisar ter um conhecimento em inglês. Eu consigo me virar, então você precisa ou se virar ou ter conhecimento em inglês. Então aqui eu recomendo muito você começar pela Press-Security, tá? Que você vai conseguir entender sobre o networking, como a web funciona, DNS em detalhe, HTTP em detalhe, o fundamental de Linux, tá? Que era aquilo que eu estava falando, você precisa entender o seu Linux, os fundamentais de Windows, porque você também vai precisar saber sobre o Windows. E depois que você completar isso aqui, cara, depois de você fazer tudo que eu falei, basicamente você já vai ter conhecimento para vir aqui na Rooms e conseguir testar o seu conhecimento aqui nas rooms, tá? Normais. Então você vai abrir aqui uma room, ele vai te dar informações sobre ela e depois é só executar tudo aquilo que você aprendeu, que você provavelmente vai ter sucesso, tá? Então, por enquanto é isso. Eu espero que tenha ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas, a te iniciar nesse mundo. É isso. Valeu, falou e fui.